hoje com a presença especial do deputado Eduardo Pedrosa, atualmente presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço, Rafaela, agradeço aqui o pessoal da TV Cultura pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, conversando com a população. Que bom, gente. O deputado Eduardo, que normalmente está aí em frente de defesa aos direitos humanos, promoção da igualdade social, garantia de acesso à educação, defesa das mulheres. Hoje a gente vai conversar sobre todo esse panorama aqui e projetos. Bom, vou começar com o tema que está aí em voga, né, o tempo inteiro, que é arcabouço fiscal, deputado. Houve a votação, né, e o projeto, o Fundo Constitucional do Fundo Constitucional do Distrito Federal, e essa votação prejudica, beneficia o Distrito Federal. A gente sabe que vai ter aí um déficit aí ao longo de 10 anos. Eu queria, por favor, você falasse para nós um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, esse projeto ele vai trazer um prejuízo muito grande para o Distrito Federal no seguinte sentido. O projeto original que foi enviado não tinha um artigo que foi adicionado pelo relator. Nesse artigo, ele diz que o Fundo Constitucional do DF terá uma limitação de crescimento ao longo dos anos. Então, ele fica limitado a 2,5% de crescimento aí por ano aqui no Distrito Federal. Então, se a economia crescer mais, se a gente conseguir avançar mais, nós não vamos ter esse acréscimo no Fundo Constitucional. Isso dentro de um panorama matemático feito pela Secretaria de Planejamento do Distrito Federal, traz um número de 87 bilhões de reais que podem ser aí ao longo desses 10 anos perdidos dentro da nossa economia do DF. Isso representa 80% de todo o nosso investimento, por exemplo, em educação aqui no Distrito Federal, do orçamento da educação. Então isso preocupa muito a gente. A gente teve essa votação na Câmara Federal, tivemos também dentro de ontem uma votação de um destaque de um deputado apresentado aqui pelo DF que tentava tirar isso do projeto, não conseguiram. Agora a gente vai ter que continuar essa batalha no Senado Federal para não perder esses recursos e conseguir fazer com que o Distrito Federal continue avançando. A gente fica muito triste porque a gente gostaria que os deputados federais, que são muito bem recebidos aqui na capital da República, aqueles que convivem aqui nas embaixadas, que sabem que o DF acolhe todos os países do mundo e acolhe muitas famílias de vários lugares do nosso país, pudessem valorizar a nossa população, o nosso Estado, não fazer isso que estão fazendo com a gente, deixando o DF aí numa situação de perder recursos e poder limitar aí os seus investimentos e também o seu desenvolvimento. Excelente, deputado. Obrigada pelas observações. E agora a pauta, vamos mudar um pouquinho de pauta sobre desemprego, né? Eu sei que entre todos os projetos aí que você está à frente, um deles é sobre desemprego dos jovens, né? Fala mais um pouquinho para a gente. Bom, a gente tem tentado trabalhar muito nessa pauta da empregabilidade de jovens, porque a gente vê que o DF tem hoje o maior número da história de jovens que não estão conseguindo acesso ao emprego. Muitos jovens chegam na porta de empresa, não tem experiência e não conseguem oportunidade. Muitos outros não estão conseguindo buscar capacitações ou oportunidades no mercado de trabalho para começar a sua vida. Então a gente está trabalhando dentro de projetos como o Jovem Aprendiz, mudando programas, tentando ampliar a idade, ampliar os programas, levar para a ponta isso, para facilitar o acesso ao emprego para os jovens e também facilitar aí que os jovens consigam ter uma capacitação desenvolvida para o futuro da sua vida, aí, conseguir alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, fazer a sua universidade e trazer para o Distrito Federal esse panorama tão importante que a gente tem aqui, que é ter essa população aguerrida e que tem muitos sonhos e objetivos e que pode sim, dentro da capital da República, avançar e realizar esses seus objetivos. A capacitação é fundamental mesmo, viu, deputado? Porque o jovem chega para buscar um emprego e muitas vezes exige uma experiência que justamente ele foi buscar, né? Então é essencial mesmo que haja essa preocupação. Bom, e na sua gestão também, você que está no segundo mandato como deputado distrital agora, eu quero até saber um pouquinho como está sendo essa visão agora no segundo mandato, né, com certeza um pouco mais amadurecida, e quero saber sobre a frente de doenças mentais, né? O que vocês estão trabalhando no sentido de doenças mentais aqui dentro do Distrito Federal? Bom, primeiro que o segundo mandato para a gente é uma experiência muito positiva porque a gente tem a oportunidade de aprender ao longo do tempo o processo legislativo, as relações políticas, conhecer as pessoas. Como a gente teve um governo reeleito, então a gente veio conhecendo os secretários, dialogando com cada um, entendendo um pouco do que cada um tinha de perspectiva de trabalho
e a gente pôde também plantar muita coisa. Agora a gente vai tentar fazer com que as políticas que a gente plantou, elas sejam colhidas pela população. E para a gente tem sido muito especial, acho que deu para adquirir uma boa experiência. Agora a gente vem aí discutindo a criação de uma frente parlamentar dentro dessa pauta da saúde mental. Hoje a gente tem um problema muito sério, que a gente não pode fechar os olhos na política para ele, que é as pessoas com depressão, ansiedade, pânico, que precisam de atenção do poder público, muitas vezes se veem com dificuldade de acesso a atendimento na rede pública. Então a gente está aqui debatendo, tentando construir políticas e discutindo com o governo que a gente consiga avançar para levar para a ponta esses projetos, para a ponta esse atendimento para essa população. Muitas vezes as pessoas não reconhecem que tem algum problema de saúde mental ou que estão com a depressão. Quando reconhecem, querem buscar o atendimento do Estado. E hoje é muito difícil. Então a gente quer facilitar esse acesso para conseguir garantir esse atendimento e também estruturar uma rede melhor de suporte a essas famílias, a essas pessoas. Excelente. Deputado, e falando de saúde, você também está envolvido com a defesa de crianças do espectro autista, é isso? De pessoas com autismo, né? A gente tem uma frente parlamentar aqui que eu já presido no DF, no qual a gente fala muito sobre a defesa das pessoas com autismo. Na semana passada mesmo nós fizemos frente junto ao governo para conseguir que não fosse despejado uma instituição que estava para ser despejada aqui no DF. Conseguimos isso. Agora essa instituição vai mudar de endereço, mas vai manter a sua estrutura. Estamos buscando que o governo faça convênios com as instituições para ajudar a melhorar o atendimento. Uma pessoa com autismo de grau severo precisa de atendimento, precisa de cuidado. O governo às vezes não tem braço suficiente, não tem estrutura na rede pública de saúde para estar dando essa atenção. Então a gente tem tentado ajudar as instituições para que elas possam fazer um trabalho ainda melhor. E também nós estamos debatendo muitos projetos, e eu não posso deixar de falar aqui, no suporte às mães. A gente sabe que muitas dessas crianças são cuidadas por mães solteiras, né? Então a gente quer dar uma atenção para essas mães, a gente quer dar um suporte para essas famílias, quer criar programas de interação entre essas mães, programas de musicoterapia para as crianças. A gente quer tentar de alguma forma desenvolver projetos, programas que de fato vão ajudar a mudar a vida das pessoas que têm autismo no Distrito Federal. A gente tem visto que os números têm aumentado bastante. Hoje, antigamente não tinha tanto diagnóstico, hoje o diagnóstico ele está mais facilitado, hoje está vendo muita gente sendo diagnosticada. E é importante que a gente tenha uma política pública de atendimento eficaz a essa população. Cuidar da criança tem que cuidar da família, né, deputado? Não tem como fazer um cuidado isolado e querer que as coisas funcionem normalmente, porque de fato vai defasar. Não tenha dúvida. E nós não podemos também deixar de lembrar que existem pessoas que não são crianças, que são autistas e precisam de cuidado e atenção também da mesma forma. E o Estado não pode deixar as pessoas invisíveis, né? Tem que olhar por elas e dar um suporte para que essas pessoas consigam aí, terem atenção, terem todo um atendimento adequado. Perfeito. Eu queria pontuar aqui, deputado, sobre algumas das leis que foram aprovadas, que você esteve à frente. Uma específica sobre prêmios iguais para homens e mulheres em competições esportivas, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente observava que muitas das vezes tinham eventos que eram custeados com recursos públicos, que quando chegava na hora da premiação, o homem recebia um valor e a mulher outro valor. Competição de skate. Aí o homem ganhava, ficava em primeiro lugar, recebia 20 mil reais de prêmio. E a mulher ganhava a competição de skate feminino e recebia, em vez de 20 mil, R$1.000. Um valor bem menor. Sim. Então a gente fez uma lei que, se tiver emprego de recurso público e for um evento custeado pelo Estado, os homens e as mulheres vão receber a mesma premiação. Isso é justo, porque o esforço para ficar no primeiro lugar é o mesmo, para ficar nos primeiros lugares é o mesmo, e se tem recurso público, o objetivo do programa é o incentivo à atividade esportiva. Então a gente desenvolveu essa lei, fomos aí precursores no Brasil, hoje já tem alguns outros estados que fizeram, está avançando no Senado Federal. A gente espera que isso seja uma conquista para todos aqueles atletas do nosso país, porque valorizar as atletas mulheres é valorizar todos os atletas do Brasil. Com certeza. E importante, como você falou, pontuar, imagina, gente, o evento subsidiado com recurso público e com uma diferença, né, uma defasagem de premiação entre homens e mulheres. Então, eu acho, deputado, que de fato precisa de um olhar cauteloso sobre todos os projetos de lei que os parlamentares ficam à frente, se propõem a defender, né? Justamente no detalhe, né?
A diferença muitas vezes... E ouvindo as pessoas, né? Porque às vezes a gente vê um evento, acontecendo uma situação como essa, escuta as pessoas falam, está acontecendo mesmo, isso aqui a gente viu acontecer outro dia naquela localidade. A gente vai lá e tenta de alguma forma fazer uma lei, como a gente fez, para mudar esse panorama. E também até essa relação com a comunidade ajuda muito a gente a fiscalizar também. E se a gente vê que está acontecendo algo errado, é papel da gente, como deputado distrital, ir lá fiscalizar e denunciar para que o evento valorize os homens e as mulheres da mesma forma. E eu queria até perguntar uma pauta agora sobre educação. A gente tem visto bastante violência nas escolas ultimamente, né? Então tem sido, infelizmente, uma pauta recorrente para nós, quem está no jornalismo sabe. Eu queria saber se existe algum projeto nesse sentido, se vocês têm trabalhado nesse sentido para diminuir e com o intuito de eliminar a violência nas escolas. Com certeza. Muita gente tem falado sobre detector de metal, segurança na porta da escola, agregar tecnologia. Eu, particularmente, acredito que é necessário, de fato, a gente discutir investimento em tecnologia e estruturas que tragam mais segurança e pessoal. Mas eu tenho puxado uma pauta que eu acho que pouca gente tem falado, é muito importante. A gente precisa de cuidar dos psicólogos escolares. A gente precisa ter psicólogos nas escolas, a gente precisa ter profissionais nas escolas para dar atenção a essas crianças. A gente precisa ter uma rede no qual a Secretaria de Educação consiga ter uma interface com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque se você está observando que aquela criança está com um problema dentro de casa, a Secretaria de Educação comunica com a Secretaria de Desenvolvimento Social, cria essa interface e vai um assistente social na casa, vai ter um trabalho de acompanhamento daquela família para entender o ambiente familiar que essa criança está vivendo e dar um suporte, às vezes, numa situação de emergência. Então, essa interface, esse trabalho que foge até, às vezes, do cotidiano dentro da escola, ele é muito importante para manter a saúde mental das crianças sendo fortalecida. E uma atenção especial com as famílias também, porque a gente sabe que o ambiente familiar acaba influenciando muitas ações das crianças. E é importante a gente debater isso também. Então, é fundamental a gente investir em tecnologia, a gente fazer com que as escolas sejam mais seguras, de fato, através de novos contratos, enfim, o governo se articular nesse sentido, a gente tem falado muito sobre, mas também buscando aí, de alguma forma, cuidar da criança com os psicólogos escolares, dando uma atenção melhor dentro da escola e também dando atenção para a família dessa criança. E, deputado, ouvindo você falar, e sempre acaba desembocando na saúde, né? Porque as conexões, né, de como está esse ambiente familiar e tudo, acaba desaguando na saúde. E eu vou aproveitar esse gancho até para perguntar para você sobre a abordagem atual que vocês estão tendo em relação ao câncer, né? Houve um trabalho aí junto ao Hospital de Barretos, foi isso mesmo? Isso, a gente tem feito um trabalho, a gente instituiu uma frente lá na Câmara, que eu também presido, que é a frente de enfrentamento ao câncer, né? A gente tem dialogado com várias pessoas que trabalham dentro da área da oncologia para entender um pouquinho da realidade de cada pessoa e entender como é que funciona a rede pública também para que a gente consiga melhorar o atendimento à população. Essa semana mesmo eu tive a visita no meu gabinete do presidente do Hospital de Amor, hoje é o antigo Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital referência no Brasil em atendimento a câncer, talvez o melhor hospital do Brasil, que mais atende a gente 100% SUS, de graça para a população. E a gente está tentando dialogar para que a gente consiga desenvolver ações em conjunto no DF e às vezes até mesmo trazer uma unidade dessa aqui para a capital. A gente tem esse sonho, a gente quer ajudar Brasília a ter um atendimento de primeira linha, ouvindo profissionais de qualidade, para que o DF seja referência em atendimento às pessoas com câncer. Perfeito, deputado. Quero até abrir agora o espaço para que você fale, às vezes tem algum outro projeto engatilhado ou ações que vocês estão pretendendo fazer aí já ao longo de 2023. Por favor, fique à vontade para falar com a população do Distrito Federal. Bom, gente, a gente está aí trabalhando bastante, né? A gente está com esse trabalho voltado às pessoas com câncer, estamos fazendo um trabalho com as pessoas com autismo. Tem um trabalho forte agora sendo desenvolvido pela geração de emprego. A gente quer discutir uma reforma tributária distrital para diminuir os impostos para a nossa população. A gente está no momento que a gente está falando sobre contingenciamento dentro dos recursos do Distrito Federal e também sobre essa questão do Fundo Constitucional. Então, a gente quer debater desenvolvimento econômico, né? O DF conseguir avançar do ponto de vista econômico até para ser menos dependente dos recursos do Fundo Constitucional, que a gente consiga, de fato, desenvolver uma matriz econômica para o Distrito Federal. Por muitos anos, a gente vê que o DF ele é ancorado basicamente no funcionalismo público. E a gente não tem mais condição de fazer com que o Estado continue crescendo de maneira exacerbada para alimentar a economia. A gente precisa desenvolver novas matrizes, eu acredito que a inovação,
a ciência e tecnologia, Brasília, o Distrito Federal é a capital do Brasil, numa posição logística extremamente favorável. A gente está numa posição onde as pessoas conseguem se comunicar com os países através das embaixadas, com os entes públicos através dos governos. Então é importante que a gente pense para o DF uma matriz econômica diferenciada para ajudar a desenvolver a economia do DF e assim a gente conseguir reduzir os impostos que a população vai pagar e melhorar o serviço público que as pessoas esperam, que merecem um serviço de qualidade aqui no Distrito Federal e no Brasil. Mas no DF a gente, como deputado, está trabalhando para que a gente consiga ser referência em absolutamente tudo, porque a nossa população é guerreira, merece, e a gente tem que dar toda a atenção possível que eles precisam e pedem. Deputado, muito obrigada pelo trabalho que está sendo desenvolvido, obrigada pela presença. As portas da TV Cultura Brasília estão abertas sempre que precisarem, tá bom? Bom, estamos encerrando por aqui. Novamente, obrigada pela sua companhia e audiência. Encontro você amanhã, ao vivo, às 12h45 no TVC1 e a segunda edição, 18 horas. Tchau!